Tudo bem, pessoal? Então vamos para o nosso vídeo com spoiler sobre The Batman, o grande filme, filmaço dirigido pelo Matt Reeves. Já publiquei minha crítica aqui no canal sem spoilers e eu fiz alguns tópicos que queria compartilhar com vocês numa discussão sobre rumos da história, narrativa, etc. Mas sabe o que seria ideal? O ideal seria uma faixa comentada de The Batman, uma faixa comentando as 3 horas, porque tem muito detalhe, tem muita coisa bacana para discutir. Como eu disse anteriormente, tempo de rodagem não foi um problema, eu realmente fiquei muito envolvido com o filme. Mas deixa eu começar abordando sobre o conceito para a partir disso construir o meu argumento com spoilers. Retomando, esse projeto há 15 anos atrás seria um projeto de extremo risco, porque marca uma ruptura com filmes semelhantes. O que você pensa de um filme como The Batman? Vamos pegar na questão estética. Nós temos aqui um filme muito escuro, com poucas fontes de luz. Quando a tradição é de um filme com muito brilho, com muitas fontes de luz, o público se acostuma tanto com conceitos fechados e até parte da crítica também, que espera um tipo de filme sempre, que no dia da minha sessão a pessoa que estava do meu lado disse alguma coisa do tipo: nossa, tá muito escuro, não dá para enxergar muito bem. Sim, exatamente, é isso, o filme do Matt Reeves carece de fontes de luz. E isso dita muito sobre o tom negativo que existe sobre a própria Gotham City e como isso ajuda no estabelecimento da história, como isso ajuda também para a leitura do personagem principal. Nesse quesito, na minha opinião, as inspirações são muito claras. Você tem essa tradição do noir da escuridão, mas também do que acontece na noite, o que acontece nas sombras. The Batman desenvolve algo semelhante. Nós temos uma cena, por exemplo, sem qualquer luz. Nós temos uma cena em que, na verdade, os tiros vão guiando o que vai acontecendo durante a ação. É impressionante, é um trabalho de paixão por um conceito. É um trabalho que, anos atrás, eu tenho certeza que o estúdio com certeza faria algum tipo de interferência na produção e até mesmo uma interferência criativa. Eu realmente gostei muito dessa base do Matt Reeves e eu faço a divisão de The Batman em 2 frentes de análise durante o filme, para a estrutura narrativa. 2 momentos diferentes. Primeiro momento, da observação e, posteriormente, um momento de leitura de situação. A observação é importante para a coleta de informações e para o estabelecimento da estrondosa rede de corrupção de Gotham City. E como Bruce Wayne também passa a lidar com diferentes personalidades a partir de uma série de crimes que afetam a elite. Eu tenho certeza que a duração vai acabar causando polêmica, porque já é tradição, né? Qualquer filme com 3 horas de duração vem alguém para apontar, não, deveria ter sido mais curto. O ponto positivo é o seguinte: esse filme não tem pressa para desenvolver arcos narrativos. Você tem estruturas sólidas e bom desenvolvimento, seja para arcos secundários ou seja para a construção de personagens. E o diferencial qual é? Que nós estamos em um filme onde o protagonista é o Batman. O único artifício narrativo que talvez destoie um pouco dessa ideia são as menções externas que existem na televisão desde a introdução, porque a partir do noticiário você toma conta dos crimes e o próprio Batman usa isso como uma fonte complementar de informações. E aí nós temos também uma ajuda para verificar essa elite de Gotham, a série de crimes e o perigo que existe em toda essa rede de corrupção nesse submundo do crime. Com a observação também temos o destaque para o ponto de vista do próprio Batman ou mesmo da Mulher Gato. Como se o diretor não buscasse apenas pelo reconhecimento de quem é quem trabalha para o governo ou quem trabalha para a máfia, mas também por consolidação de elos de confiança. Quando a Mulher Gato entra nessa narrativa, portanto, não existe a pressa para trazer um flashback ou para colocá-la numa situação qualquer. Você tem um tempo para que exista essa análise externa do Batman, para que ele consiga analisar os objetivos e por que ela está envolvida nesse submundo. É uma ligação muito forte desde cedo e aí nós temos a observação a partir do ponto de vista com ótimas cenas. Eu faço um elogio para a Zoe Kravitz, que recentemente estrelou Kimi, que eu fiz a crítica aqui no canal e que está muito bem em The Batman. Mas eu preciso ressaltar mais uma vez e fazer elogios para o Robert Pattinson. Que grande ator, é incrível como ele se consolidou, especialmente nesses últimos anos, mas que ele está em uma crescente. Eu gostei muito da sua abordagem para a interpretação e da ligação com esse conceito que eu falei. Se você está procurando por um Bruce Wayne sorridente, por um Batman que faz piada, olha,
Esse não é o filme, porque quando eu falo em uma ruptura, é uma ruptura em todos os sentidos, e isso é bom pro próprio personagem, porque o Robert Pattinson desenvolve o seu Batman. A seriedade com que ele atua e essa omissão de um traço de humor, essa omissão da própria dualidade Bruce Wayne e Batman, que são um só, para o desenvolvimento de The Batman, mostram como ele estava realmente focado e como ele estava interessado, não apenas em descobrir mais informações, mas em conseguir entrar de fato nesse submundo de corrupção de Gotham City. Porque o que cerca a cidade também é o pavor, é o medo do que vai acontecer, é essa questão do inesperado. Então, nessa fase que eu classifico como de observação, você vai ter estreitamento de laços. A ambientação de Gotham, nesse sentido, é muito importante e foi muito bem feita, seja com essa questão dos detalhes da cidade, que é uma cidade movimentada, mas também com essa cidade escura, essa cidade pessimista, essa cidade que tem tantos problemas, mas que poucas pessoas sabem. Como pano de fundo para a apresentação e consolidação de um problema que ataca a elite de Gotham, nós temos a eleição para a prefeitura da cidade, que não é tão bem desenvolvida assim, é mencionada na introdução, depois menções ocasionais durante a investigação e volta com uma cena na conclusão. Talvez existam cenas deletadas nesse sentido e tal, é apenas um detalhe, mas eu acho que o filme poderia ter explorado, quem sabe, um pouquinho mais o lado político. Mas eu não vou reclamar, é um detalhe, o filme já tem 3 horas de duração, é apenas uma questão subjetiva mesmo, tá bom? Para encerrar esse argumento da observação, eu destacaria mais uma vez o ponto de vista. Como você já tem indícios de quem você desconfia, como Falcone, de pessoas que podem ser a solução de uma forma ou de outra pro mistério como um todo, e aí eu direcionaria para o Pinguim, ou mesmo pessoas que têm informações valiosas e não compartilham essas informações, ou têm o porquê de não compartilhar essas informações, como existe com o Alfred. E aí, com a ausência de diálogos, o espectador é provocado para analisar reações, para analisar esse contato olho no olho, que é tão frequente e que existe muito, especialmente com os closes do Matt Reeves. São questões que rompem com uma tradição de blockbusters nesse sentido. Quando Batman reúne informações sobre quem é quem em Gotham City, nós temos a fase da leitura de situação, uma fase posterior, claro, que conciliando com a série de crimes do Charada. E aí você até pode direcionar que o Matt Reeves usa como fonte o David Fincher e o que ele produziu especialmente nos anos 90 até Zodíaco, eu diria quanto a mistério e crimes. Mas uma coisa é a fonte de inspiração, a outra coisa é você pedir para que The Batman tenha um desenrolar semelhante, por exemplo, a Zodíaco. São propostas bem diferentes. The Batman leva em conta também a simbologia dos personagens. O referencial mesmo que eu faria é pro Assassino do Zodíaco, e aí não é uma novidade com o filme do Fincher, que claro, é super importante, eu já fiz a crítica no canal também, eu adoro o filme do Fincher, mas o Assassino do Zodíaco já era discutido no cinema desde os anos 70. Em Dirty Harry você tinha o Scorpio, por exemplo, baseado também no Assassino do Zodíaco. Exorcista 3, que o título é péssimo, né? E eu falei sobre isso no meu vídeo específico, mas em O Exorcista 3 você tinha o Gemini Killer, baseado no Assassino do Zodíaco. Nesse quesito, The Batman atualiza essa inspiração no Assassino do Zodíaco ao levar em conta as redes sociais, ao levar em conta a transmissão de conteúdo, redes sociais fechadas também, compartilhamento de vídeos, planejamentos. Eu considero que as pistas são bem distribuídas e algo que ajuda muito durante o encaminhamento é que não existe pressa, não existe a necessidade para tomar atalhos. Você tem um período para refletir até mesmo sobre situações controversas, por isso que o Batman se pergunta: será que a violência é o melhor caminho, é a melhor saída em algumas circunstâncias? Essa crescente de mistério abre possibilidade para grandes momentos de ação, que são muito bem aproveitados pelo diretor Matt Reeves. A perseguição do Batman ao Pinguim, por exemplo, é um dos grandes momentos desse filme, na minha opinião. Pelo envolvimento da cidade, por todo esse mistério que envolve a elite de Gotham, que é inquietante também, a própria situação da bomba no pescoço prestes a explodir, que é angustiante. 3 charadas em 2 minutos, mas vale a pena falar publicamente sobre? No caso, ele acaba preservando a informação, sabendo que tinha família, etc. A conspiração, a rede de corrupção
é muito maior. Isso envolve o Bruce Wayne trazendo uma questão moral. O problema do Batman é o problema do Bruce Wayne e vice-versa. Não existe a possibilidade de isolar, não existe a possibilidade de viver apenas de aparência. A máscara seria apenas para proteção de identidade? Inclusive, esse é um argumento feito pelo Charada. Quando a família Wayne é diretamente envolvida, isso se torna ainda mais pessoal. Quais seriam os segredos do Thomas Wayne? Quais seriam os segredos que o Bruce Wayne não conhecia? Como um detalhe, mas eu achei muito legal acompanhar e testemunhar esse salto de geração, né? Já que a campanha seria de 2001 do Thomas Wayne. E pegando em conta a relação Bruce Wayne e Thomas Wayne, muita coisa tradicionalmente seria abordada apenas em flashbacks, como a gente já viu. Aqui nesse filme existe o espaço para discussão, existe o espaço, por exemplo, para troca de informações e consolidação de elos de confiança. Por isso que eu considero a cena no hospital do Alfred com o Bruce Wayne muito simbólica e muito relevante. No vídeo sem spoilers eu decidi não tratar especificamente do Charada, que é interpretado pelo Paul Dano, justamente porque eu pensei que poderia estragar a experiência de alguém citando o menor tempo de tela. Todo esse mistério e os crimes envolvem pistas que são entregues ou que acabam sendo descobertas pelo Batman e pelos seus aliados. As situações criadas em The Batman do Matt Reeves acabam pegando muitas vezes o extremo da classificação indicativa PG-13. Quando você tem um diretor que conhece classificação indicativa e sabe aonde pode chegar com a classificação indicativa, você tem elementos como assistimos em The Batman, onde muitas vezes você sabe que não pode ter algo explícito, mas você sente o teor, você sente a gravidade e brutalidade de uma situação. Eu gostei em 2 momentos quando você não tem o foco, mas tem exatamente essa noção da gravidade. Eu acho bem justo comparar o desenrolar, como eu disse, de The Batman com o filme do Fincher. As propostas são diferentes. Acho que é bacana apenas marcar a inspiração. Um dos pontos altos desse filme para mim é a cena do Batman com o Charada. Que cena espetacular! Não só pelo trabalho de design de som, mas como as situações são criadas de uma forma que você já se encaminha para possíveis conclusões e o filme desafia esse conceito. E o filme basicamente toma um outro rumo e diz o seguinte: não, as coisas serão diferentes. Se você pensa que estava numa zona de conforto, vai ser desafiado. Tanto é que o Batman sai de uma posição de tranquilidade para pura agressividade. O mesmo acontece com o próprio Charada. O Charada sai dessa posição de agressividade para essa posição de contemplação do mal. Foi muito bacana e recompensador. Pegando algumas questões que eu falei na minha crítica sem spoilers, que eu fiz a menção pro quarto final, algumas coisas que não me agradaram tanto assim, poderia citar, por exemplo, o abuso do instante decisivo. Aí, quanto a combate, quanto a conflito. Gostei, aliás, no combate, eu gostei que quem jogou os games recentes de Batman, você tem ali a questão do combo, você tem a questão da própria dinâmica de combate, achei muito bacana. Não é um filme de ação, isso é evidente. Quem quer ação talvez até pode ficar frustrado, mas a ação está nesse filme em momentos decisivos. Então você tem grandes pontos de ação conduzidos por esse mistério, conduzidos pela investigação. A ameaça do Charada com essa Gotham que é espetacular. Eu fiquei extremamente envolvido. A luz, que ela é tão escassa durante todo o filme, ela acaba sendo usada para condução nos minutos finais. Olha, um filmaço que eu recomendo muito se você não assistiu ainda. Parabéns, Matt Reeves. Agora, claro que eu fico no aguardo da sequência. Eu planejo no futuro, quem sabe, fazer mais um vídeo de The Batman sobre bastidores assim que chegar o livro, né? O livro dos bastidores, The Art of the Batman. Tá bom, pessoal? O que vocês acharam de The Batman? Agora deixa aí nos comentários. Gostaram? Gostaram do conceito, da condução, do Robert Pattinson, do elenco de apoio? Vou ficar no aguardo das opiniões de vocês. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!